Você fez o check-in, mas neste hotel, o check-out nunca foi realmente uma escolha. A chuva batia no teto de zinco do alojamento como 1000 dedos ossudos tentando entrar. Eu, Léo, estava ali porque o trabalho de documentar a arquitetura arte deco da região não pagava o suficiente para um lugar melhor. O alojamento era um antigo dormitório de funcionários, nos fundos do que fora o Grande Hotel da Serra. O hotel em si, uma monstruosidade de concreto e vidro fumê, empoleirava-se na colina como um abutre adormecido, observando a cidadezinha. Meu primeiro dia foi de luz solar e poeira. Fotografei os frisos, os vitrais quebrados, a escadaria principal que desembocava no nada. À noite, na cama dura do alojamento, os sons começaram. Não eram rangidos normais de uma estrutura velha, eram ritmados, como passos medidos no corredor superior, aquele que eu sabia estar desabado. Ignorei. Imaginação de quem dorme sozinho num lugar desses. No segundo dia, encontrei o livro de registro. Capa de couro carcomido, páginas amarelecidas. As entradas paravam abruptamente em 12 de outubro de 1989. A última, escrita com uma letra trêmula e uma mancha de algo escuro, dizia: Quarto 13 ocupado. Não perturbe. Sorri. Troço clichê para turista. À noite, os passos no andar de cima voltaram. Dessa vez pararam na minha porta. A maçaneta do alojamento, uma bola de latão enferrujado, girou lentamente. Uma vez, duas. A porta não tinha tranca, apenas uma cadeira encostada sob o puxador. Eu não respirei. Depois de um tempo que pareceu uma era, os passos se afastaram. O terceiro dia foi o da descoberta. Num escritório administrativo, atrás de uma parede falsa que cedeu ao meu toque, havia uma pequena sala, um quarto de funcionário, preservado, uma cama simples, um uniforme de botões pendurado no cabide e um diário. As páginas contavam a história de Edgar, o carregador de malas. Falava dos hóspedes ilustres, dos segredos, da família que sumiu no quarto 13. A última anotação, datada daquele mesmo 12 de outubro, gelou o sangue nas minhas veias. Eles não vão embora. Eles querem serviço. Vou atendê-los. É meu dever. Se alguém ler isto, lembre-se, o check-in é obrigatório. O check-out é uma cortesia. A noite chegou como uma condenação. Eu estava determinado a ignorar, a terminar o trabalho ao amanhecer e ir embora. Mas então começaram os chamados. Não eram vozes exatamente. Eram sussurros que brotavam das próprias paredes, do assoalho, do cano da pia. Eram frases desconexas. Água quente, por favor. A que hora serve o jantar? Poderia levar minhas malas? E sempre, no final, uma pergunta em uníssono, uma onda de expectativa fantasmagórica. Está pronto para servir? A pressão no ar ficou densa, carregada de uma ansiedade antiga. Eu sentia dezenas de presenças, impacientes, famintas por atenção. A porta do alojamento se abriu sozinha, sem um ruído. Lá fora, o corredor que levava ao hotel principal, sempre escuro, agora estava iluminado por uma luz baixa e amarelada, vinda de lustres de cristal que eu jurara estarem sem bulbos. Ouvi o tinir distante de talheres, o murmúrio de uma conversa de salão. E então, deslizando pelo corredor em minha direção, vindo da escuridão do saguão, apareceu um carrinho de bagagens, envelhecido, de bronze opaco, movendo-se sozinho. Parou a 1 metro da minha porta. A expectativa no ar tornou-se quase insuportável, um peso físico sobre meus ombros. Não pensei, apenas agi. Com movimentos lentos, peguei minha mochila vazia, a mais leve que tinha, e a coloquei sobre o carrinho. O sussurro coletivo cessou. Um único suspiro de satisfação, como o vento passando por frestas, percorreu o corredor. O carrinho começou a recuar, levando minha mochila, sumindo de volta na penumbra iluminada. A luz dos lustres se apagou, um por um. O silêncio voltou, agora absoluto, natural. Saí ao nascer do sol, deixando todo o meu equipamento para trás. Nunca contei a ninguém, nem ao meu contratante, que sumiu sem me pagar.
Às vezes, em hotéis modernos e barulhentos, ainda acordo no meio da noite com a sensação nítida de que devo um serviço. E me pergunto, olhando para o vazio do corredor iluminado apenas com a luz de emergência, o que aconteceria se eu aceitasse a próxima chamada? Se a cortesia do check-out teria para mim um prazo de validade. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Não toquem naquelas fitas. Sério. Se em algum porão, feira de antiguidades ou casa de parente esquecido vocês encontrarem uma caixa de VHS com a etiqueta Projeto Cronos Fase 3, joguem fora. Queimem. Não façam o que eu fiz. A curiosidade é um veneno de ação lenta e eu bebi cada gole. Tudo começou no escritório do meu tio-avô, Heitor. Ele faleceu e coube a mim a dolorosa tarefa de esvaziar seu consultório de físico aposentado. A sala cheirava a papel velho e poeira de giz. Entre pilhas de revistas científicas, encontrei um velho gravador de vídeo portátil e uma caixa de fitas. Elas não tinham filmes, só aquele título manuscrito, Projeto Cronos Fase 3. Intrigado, levei tudo para casa. O equipamento ainda funcionou após uma limpeza. Na primeira fita só havia estática e por uns segundos a imagem de um corredor de hotel, vazio, com um relógio de parede marcando 23 horas e 47 minutos. Chato. A segunda era igual, mas o relógio marcava 23 horas e 48 minutos. Na terceira, 23 horas e 49 minutos. Foi na quarta fita que o gelo começou a se formar na minha nuca. A cena era a mesma. O corredor do hotel, a mesma pintura descascada, o mesmo tapete manchado. Mas agora, uma figura desfocada estava de costas, no final do hall. Na quinta fita, a figura estava um pouco mais perto, e o relógio marcava 23 horas e 51 minutos. Eu estava vendo uma gravação de 1 segundo por dia, e aquela pessoa estava se aproximando da câmera, ou tentando escapar de algo que estava atrás dela. Passei noites na frente da TV. A figura que comecei a chamar de Sujeito 7, baseado num logotipo desbotado em seu jaleco, repetia movimentos mínimos, ajustava os óculos, levava a mão ao peito como se conferisse o bolso, olhava para trás com um pânico crescente que eu via mesmo na baixíssima resolução. Ele estava preso num loop de poucos segundos, mas progredindo no espaço como um inseto em um âmbar de tempo. Na fita número 30, ele estava a apenas 3 metros da câmera. Seus lábios se moviam, implorando, repetindo as mesmas sílabas. Decifrei. Não me deixem aqui. A última fita da caixa, a de número 60, era a mais perturbadora. Nela, Sujeito 7 finalmente chegava à posição da câmera. Seu rosto, marcado pelo terror e por uma fadiga infinita, enchia a tela. Ele olhava diretamente para mim. E então, seu olhar desviava para algo à direita da lente, fora do quadro. Seus olhos se arregalavam. Ele abria a boca para um grito que a fita muda não capturava. A imagem congelava. O relógio atrás dele estava parado em 23 horas e 59 minutos. Foi quando cometi o erro. A obsessão havia me consumido. Queria saber mais. Pesquisei o Projeto Cronos em fóruns obscuros. Encontrei referências a um experimento de campos temporais feito num antigo hotel universitário, o Neo-Lux, fechado há décadas. Diziam que o prédio ainda existia, cercado por grades, num terreno baldio na zona industrial. A noite em que decidi ir até lá foi impulsionada por uma insanidade momentânea. Eu precisava ver. O lugar era um cubo de concreto pichado, janelas cegas. A porta principal estava soldada, mas uma entrada de serviço nos fundos cedeu. Dentro, o ar não era apenas parado, era espesso,
como se respirasse melado. E o silêncio era um silêncio ativo que pressionava os tímpanos. Seguia um corredor que batia com a gravação. E lá estava, o mesmo tapete, a mesma pintura, o relógio de parede, agora sem ponteiros, parado no vazio do mostrador. Então, senti. Não foi um som, nem uma visão, foi uma sobreposição. Como se dois canais de rádio estivessem transmitindo na mesma frequência. Por um instante fugaz, o corredor não estava escuro. Luzes fluorescentes cintilavam. Eu via a silhueta de sujeito 7 transparente, como um fantasma de névoa, parado exatamente onde ele estivera na última fita, sua boca ainda aberta no grito eterno. E pior, eu senti outros, dezenas de outras presenças presas em seus próprios fragmentos de tempo, repetindo ações infinitesimais em um loop perpétuo. Um zumbido de aulas presas em engrenagens quebradas. Mas o mais terrorizante veio depois. Sujeito 7, aquele fantasma de resíduo temporal, virou a cabeça, lentamente. Não para olhar onde sua versão original olhava na fita, ele virou a cabeça para mim. Seus olhos, vazios de tudo menos de um reconhecimento horrorizado, encontraram os meus. E em minha mente, não nos meus ouvidos, uma voz fraca, distorcida pelo estiramento de décadas, sussurrou: "Você viu. Agora você também está no loop." Saí correndo, tropeçando, levando aquele lugar comigo. Agora em casa, coisas mínimas começam a se repetir. O relógio digital da cozinha trava por um segundo em 23h59, antes de continuar. A mesma sombra passa pela mesma fresta da porta no mesmo horário. Sinto que trouxe um pedaço daquela estase para cá e que talvez, ao assistir aquelas fitas, ao entrar naquele campo distorcido, eu não tenha apenas visto um loop. Talvez eu tenha me inserido nele. Então repito, destruam as fitas, apaguem os arquivos, ignorem a curiosidade, porque uma vez que você vê a engrenagem quebrada do tempo, ela começa a ver você de volta. E algumas portas, quando abertas, não envolvem apenas espaço, envolvem a sua própria linha do tempo. E eu acho que perdi a minha de vista. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. Imagine trabalhar em um lugar que não quer que você vá embora. Não metaforicamente, literalmente. Meu nome é Renata e por 6 meses fui a zeladora noturna do Aurora Plaza, um hotel de negócios que faliu, mas que, por questões contratuais absurdas, precisava manter um mínimo de supervisão física. Meu trabalho era patrulhar os 20 andares vazios das 22 às 6 horas. Um trabalho silencioso, solitário e, no começo, profundamente pacífico. Até que o hotel começou a sussurrar. Não foram sons de assombração, não ao princípio. Foram os ecos da vida que um dia ali fervulhou. O primeiro que eu vi foi o tlim distante de um copo sendo baixado sobre um pires de porcelana. Tão nítido que virei a cabeça instintivamente. Depois veio o riso abafado de uma criança vindo do corredor do espelho, onde ficavam os antigos salões de festa. Uma tarde, enquanto conferia as caldeiras, escutei o ranger ritmado das correntes de um velho elevador de serviço, aquele que tinha os grades e que fora desativado antes de eu nascer. Eu contava essas coisas ao meu supervisor diurno, o Sr. Álvaro. Ele, um homem pragmático que via o Aurora Plaza apenas como um monte de concreto à venda, dava de ombros. Prédio velho, moça. Assenta, range, ecoa. É só sua cabeça preenchendo o vazio. Comecei a acreditar nele, até a noite em que os sussurros começaram a fazer sentido. Foi após a meia-noite. Estava no 8º andar, ou dos antigos quartos de família. O ar era parado, cheiro de poeira e carpete mofado. Então veio o sussurro, não em meu ouvido, mas pairando no meio do corredor, como se alguém estivesse falando baixinho no centro do vão.
E então ele disse que o contrato não poderia ser quebrado, amor. Teremos que ficar mais uma semana. Era a voz de um homem, cansada, carregada de uma resignação profunda. Um instante depois, do mesmo ponto no espaço, a resposta. Uma voz mais suave, tingida de uma tristeza doce. Uma semana a mais não será tão ruim. Aqui estamos a salvo. Meu corpo inteiro ficou coberto por uma onda de arrepios. Não era um eco, era uma conversa. Um diáfico congelado no ar como uma fita cassete desgastada. Na noite seguinte, no mesmo corredor, ouvi o riso dela, mais solto. E depois, o som de uma vitrola tocando um jazz suave vindo de um quarto cuja porta estava emperrada há décadas. Comecei a mapear os sussurros. Eles não eram aleatórios. Contavam uma história. Um casal, talvez, fugindo de algo, encontrando refúgio no hotel. Havia alegria crescente nos fragmentos. Planos para o futuro, nomes de filhos, risadas durante o café da manhã. Eu, sozinha naquela tumba de concreto, vivi torcendo por eles, esses fantasmas de som. Sentia sua conexão, seu amor frágil brotando naquele lugar transitório. Tudo mudou na noite do aniversário dela. Os sussurros vieram carregados. A voz dele, ansiosa. Tenho uma surpresa para você. Encontre-me onde tudo começou. Um suspense delicioso pairou no ar. Eu até sorri, sozinha na minha guarita. Ouvi passos leves, rápidos, subindo a escada de serviço para o terraço. Um acesso que nas minhas rondas sempre estava trancado com um cadeado enferrujado. Então, o sussurro dela, do terraço, cheio de emoção. É lindo. Você se lembrou. Seguiu-se um longo silêncio carregado. O tipo que fala mais que palavras. E depois, a voz dela de novo, mas agora diferente. Uma mudança sutil. Um fio de gelo cortando a doçura. Mas, o que é isso na sua mão, amor? O clima se partiu. O ar no hotel inteiro pareceu congelar. A voz dele, quando veio, não era mais a do homem amoroso. Era plana, final. Não podíamos quebrar o contrato, Julia. Eles encontrariam você. Encontrariam nós dois. Esta é a única saída. A única fuga permanente. Houve um grito. Não um grito alto e dramático, mas um som sufocado. Um suspiro rouco de total e absoluta descrença, seguido de um ruído seco e abafado que não quis identificar. E então, o último sussurro. Dele. Sussurrado não com tristeza, mas com um alívio aterrorizante. Uma conclusão doentia. Agora estamos realmente a salvo. Para sempre. O silêncio que se instalou depois foi o mais absoluto que já vivenciei. Nem os rangidos habituais do prédio ousaram quebrar. O hotel estava satisfeito. A história tinha um fim. Nunca mais ouvi um único sussurro. O Aurora Plaza voltou a ser apenas uma casca vazia, silenciosa e morta. Mas agora, quando patrulho seus corredores, o vazio não é mais pacífico. É expectante. E às vezes, no limite da minha audição, acho que ouço não um sussurro, mas um suspirar duplo e sincronizado vindo das paredes, como se dois corações, unidos num pacto horrível, batessem em compasso eterno dentro do cimento. E me pergunto se o hotel, ao recontar sua última e perfeita tragédia de amor para mim, não estava apenas se alimentando. Estava me ensinando qual é o único tipo de história que ele realmente valoriza. A que nunca tem um check-out. A chuva caía sobre a cidade costeira com uma insistência que parecia pessoal. Eu, Daniel, estava preso ali por causa de uma ponte caída e o único lugar com vagas era o Hotel Oceano Perdido, ou pelo menos a ala que ainda não tinha sido reclamada pelo mar. O lugar era um colosso de outros tempos, uma relíquia arte deco meio submersa. A água salgada lambia os pilares do andar térreo e o cheiro era uma mistura agressiva de mofo, sal marinho e algo mais doce, quase medicinal. O gerente, um homem de olhos muito claros chamado Sr. Costa, me entregou a chave do quarto 312 com um sorriso que não alcançava o resto do rosto. O jantar é servido até às 9 no salão principal. Evite as alas leste e sul. A umidade não é segura. Meu quarto ficava no terceiro andar,
com uma vista fantasmagórica para o oceano furioso. A mobília era pesada, de madeira escura, presa ao chão. Uma precaução contra as ressacas, imaginei. A primeira noite foi apenas barulhenta, com o vento uivando nas frestas e as ondas batendo como trovões abaixo de mim. No segundo dia, a chuva deu uma trégua. Explorei o hotel durante a luz cinzenta. A ala leste estava realmente interditada, o corredor terminando em uma parede improvisada de tábuas. Mas das frestas, um ar muito mais frio e aquele cheiro doce vinham com força. E havia sons. Não eram os do mar. Pareciam arrastar de móveis, murmúrios baixos. Atribuía à tubulação, ao vento em passagens secretas. Mas à noite, porém, a sensação de ser observado começou. Estava no salão quase vazio, apenas eu e um casal de idosos em outra mesa. A sala era enorme, com espelhos nas paredes que refletiam a escuridão lá fora. Em uma dessas reflexões, por um instante, jurei ver uma figura parada no fundo do corredor escuro que levava à ala leste. Alta, magra, estática. Quando virei a cabeça, não havia ninguém. Nos espelhos, só o vazio. De volta ao meu quarto, a sensação se intensificou. O quarto 312 tinha uma grande janela e uma porta que dava para uma varanda estreita e compartilhada. A cortina pesada balançava, embora a janela estivesse hermeticamente fechada. E então, ouvi os passos na varanda. Lentos, arrastados, como se alguém caminhasse com dificuldade, carregando algo pesado. Pararam do lado de fora da minha porta de vidro. A maçaneta não se moveu, nenhuma sombra se projetou sobre a porta. Apenas uma presença, um peso no ar, uma frieza que fez minha respiração formar nuvens. Coragem, ou talvez estupidez, me fez me aproximar. Através do vidro fosco da porta, distinguia apenas a neblina noturna. Coloquei a mão no vidro. Estava gelado, coberto de uma umidade viscosa e salgada. E do outro lado, algo respondeu. Uma mão, ou algo com a forma de uma mão, pressionou-se contra o vidro do lado de fora, exatamente contra a minha. Não era humana. Tinha uma textura irregular, como chanças e crosta, e entre os dedos havia uma membrana pálida. Eu recuei, tropeçando. O silêncio que se seguiu foi pior que o som. A presença ficou lá por um tempo imensurável. Depois, os passos arrastados recomeçaram, afastando-se, até se perderem no uivar do vento. Não dormi. Na manhã seguinte, fui direto ao gerente. O que há na ala leste, Sr. Costa? Seus olhos claros ficaram opacos. A ala leste está fechada há anos, senhor. O sal danificou a estrutura. Há algo lá dentro, alguém ou alguma coisa. Ele suspirou, um som cansado. O Oceano Perdido foi construído sobre uma falha, senhor. Não uma falha geológica, uma falha ecológica. O mar não está apenas lá fora, ele está se infiltrando. E algumas coisas, com a subida das águas e o derretimento do gelo antigo, não morreram, apenas acordaram. Elas não são más, estão apenas confusas, perderam seu habitat. E este hotel, para elas, é apenas outra caverna submarina para explorar. Você está me dizendo que há criaturas marinhas vivendo aqui? Não vivendo, ele corrigiu, seu tom sereno sendo o mais aterrorizante de tudo. Residindo. E um hotel deve atender a todos os seus hóspedes, não acha? Apenas respeite os limites. A ala leste é o território deles. O resto é um território compartilhado. À noite. Saí do hotel naquela manhã sob um sol pálido. Consegui uma carona em um caminhão que contornava a ponte caída. Nunca mais voltei àquela costa. Mas às vezes, quando está chovendo muito e o vento sopra do mar, lembro daquela mão contra o vidro. Não era de ataque, era de reconhecimento, de busca por contato. E me pergunto se na próxima grande tempestade, quando o mar subir mais um pouco, o Sr. Costa terá que mover suas barricadas mais para o oeste. E se um dia não haverá mais barricadas,
Apenas o hotel, silencioso e escuro, seus corredores inundados de água salgada, servindo de habitat para coisas que nunca deveríamos ter perturbado. E a sensação que fica não é de ter escapado de um predador, é de ter testemunhado uma ocupação lenta, paciente e inevitável. O verdadeiro check-in ainda está por vir. Eu não vi o Hotel Vértice. Não direito. Eu o senti. Eu o ouvi. E isso foi infinitamente pior. Meu nome é Eva e sou alpinista urbana. Não faço isso por adrenalina barata, mas pela quietude que se encontra acima do ruído da cidade. O Vértice era o nosso santo graal. 40 andares de abandono no coração do distrito financeiro. Um esqueleto de vidro e aço selado há 20 anos após um acidente na construção. Nenhum de nós sabia exatamente o que tinha acontecido, apenas rumores de um colapso no 7º andar que engoliu uma equipe inteira. Os papéis foram assinados, as portas soldadas. A cidade simplesmente decidiu ignorar seu fracasso mais alto. A entrada foi por um túnel de serviço, úmido e apertado. O ar, ao emergirmos no saguão, era um choque. Não era mofo ou poeira, era estéril, artificial, como o interior de uma geladeira desligada há décadas. A escuridão era absoluta, nossas lanternas cortando fatias mínimas de um vazio imenso. Mas o silêncio, esse era o primeiro aviso. Uma cidade barulhenta como a nossa, e dentro daquele tubo de concreto, nenhum som da rua penetrava. Era um vácuo acústico. Começamos a subir as escadas de emergência. Cada andar era uma repetição do anterior. Portas de escritórios vazias, cabos pendurados como intestinos, poças de água parada. Mas não era o que víamos que importava, era o que sentíamos. A pressão do ar mudava sem motivo, de repente ficando densa e opressiva em um lance de escada, depois aliviando no seguinte. O piso de metal sob nossos pés transmitia vibrações sutis, não de tráfego abaixo, mas de algo movendo-se em andares distantes, um arrasto pesado e lento, como se móveis enormes estivessem sendo rearranjados no escuro, vários andares acima ou abaixo. Ouvimos vozes, não palavras, mas o murmúrio indistinto de uma reunião atrás de uma porta. A luz de nossas lanternas revelava apenas poeira e cadeiras viradas. Ouvimos o choro abafado de uma criança vindo de um duto de ventilação. Lucas, um de nós, jurou ter ouvido alguém sussurrar seu nome, claro como um sino, bem ao seu lado, quando o resto de nós estava a metros de distância. Sua lanterna caiu e se apagou, e o som que ele fez não foi de susto, mas de puro e simples terror. No 20º andar, a arquitetura mudou. Tínhamos entrado na parte destinada aos apartamentos de luxo. Os corredores eram mais largos, as portas de madeira maciça. E foi aqui que os sons se cristalizaram. A partir de uma porta específica, a 2004, vinha o som nítido de uma festa. O tinir de copos, risadas cortantes, música de piano baixa e antiquada. Uma celebração congelada no tempo. Colocamos as mãos na porta. A madeira estava fria, mas do outro lado sentimos a pulsação baixa de uma batida musical. Ninguém teve coragem de bater. Subimos mais. A sensação de observação agora era uma certeza física. Não víamos olhos, mas sentíamos o peso de olhares vindo dos vãos escuros dos elevadores, das janelas espelhadas que não refletiam apenas nossa própria palidez. O ar ficou gelado. Um frio seco de câmara frigorífica que queimava os pulmões. E os sons se tornaram ativos. Não mais ecos do passado, mas respostas ao nosso presente. Pisávamos em um pedaço de vidro e um segundo depois, um estrondo de vidro quebrado ecoava 2 andares acima. Sussurrávamos entre nós e uma onda de sussurros nos respondia, vinda de todos os lados, um sussurro composto por dezenas de vozes diferentes, zombateiras. O clímax veio no 38º andar, no vão do elevador de serviço.
A gaiola estava ausente, apenas um poço negro que descia até o inferno de concreto. Paramos para beber água, nossos corpos tremendo mais do frio. Foi quando ouvi, abaixo de nós, no poço escuro, um som que congelou meu sangue. Era o som de cordas, cordas grossas de nylon ou cânhamo, sendo esticadas com força, rangendo sobre um peso colossal. Squick, thump, squick, thump. Um ritmo lento e regular, como o de um balanço maciço. E então um cheiro subiu pelo poço. Suor, ferrugem e algo adocicado e podre. Não vimos o que fazia aquele som. Nenhum de nós teve a coragem de se debruçar sobre aquele vazio e apontar uma lanterna. Mas a imagem que o som pintou em nossas mentes foi mais clara e horrível do que qualquer visão. Algo enorme, pesado e úmido estava subindo, balançando em suas cordas, vindo dos andares inferiores, daquele sétimo andar que engoliu homens. Não precisamos combinar. Viramos e descemos. Não corremos. Foi uma descida controlada, um pânico congelado. Cada som que o Boedício fazia agora era interpretado como a coisa se aproximando. O Boedício não era um cenário, era um organismo, e nós éramos uma infecção sendo expelida. Saímos pelo mesmo túnel, engatinhando para a alucinante normalidade da cidade noturna. Nunca falamos sobre o que realmente ouvimos. Falamos de vento, de tubulação, de imaginação coletiva. Mas desde aquela noite, eu ouço Boedícios. O arranha-céus de escritórios onde trabalho agora, às vezes em seu silêncio noturno, emite um gemido estrutural que soa exatamente como o rangir daquelas cordas. E eu me pergunto, se um Boedício pode sentir, se pode guardar a memória do sofrimento em seu concreto, o que mais está pendurado, balançando nos vãos escuros de nossas cidades, esperando que alguém, no silêncio errado, finalmente olhe para cima. Meu tio Arthur era um colecionador de coisas que não tinham valor. Sua casa era um labirinto de pilhas, revistas, rádios quebrados, caixas de ferramentas enferrujadas. Quando ele faleceu, coube a mim, seu sobrinho favorito, o que significava apenas que eu tinha uma caminhonete, a tarefa hercúlea de esvaziar a casa. Foi no sótão, escondido dentro de um velho baú de marinheiro cheirando a cânfora e mofo, que encontrei o conjunto de chaves. Eram 12 chaves presas a um anel de latão ovalado. Cada chave era única, de formatos antigos e intrincados, e no anel estava gravado, com letras desgastadas, Hotel Terminus, chaves mestras. Junto havia um caderno de capa preta. As páginas, escritas à mão por meu tio, eram um registro metódico e completamente insano. Cada entrada era dedicada a um quarto do tal hotel, com detalhes que iam do banal ao profundamente perturbador. Quarto 217. Mancha de umidade no teto em forma de rosto de mulher. Chora às terças após a chuva. Quarto 309. Espelho reflete a cama vazia, mas às 13h33 mostra alguém dormindo. Quarto 413. Não abrir. O arrepio é permanente. No final do caderno, uma nota rabiscada. Eles acham que estou louco, mas sou o único que sabe. O Terminus não guarda fantasmas, guarda evidências. E a evidência no 712, ela me vê. Uma pesquisa rápida me revelou que o Hotel Terminus fora demolido há 30 anos para dar lugar a um estacionamento. Foi um alívio. Achei que aquilo era apenas mais uma das esquisitices do tio Arthur, um hobby excêntrico de um homem solitário. Levei as chaves para casa como uma lembrança peculiar, pendurando o anel num cabide na minha garagem. Foi uma semana depois que os sons começaram. Eram baixos, quase imperceptíveis no barulho diurno da casa. O tinir metálico de uma chave batendo levemente em outra. À noite, em silêncio, o som ficava mais nítido. Eu descia até a garagem, a luz fluorescente piscando, e encontrava o anel de chaves completamente imóvel. Atribuía correntes de ar a vibrações de caminhões passando. Então, as portas da minha própria casa começaram a se comportar de maneira estranha.
A porta do banheiro, que nunca emperrava, trancou-se por dentro enquanto eu estava sozinho em casa. Ouvi o barulho da descarga sendo acionada do lado de fora. A porta do armário do quarto de hóspedes, que eu mantinha fechada, amanhecia entreaberta, e de dentro vinha um cheiro frio e seco, como de quarto fechado por décadas. Uma mancha de umidade perfeitamente redonda apareceu no teto do meu escritório. Não havia vazamento acima. A experiência decisiva aconteceu numa noite de tempestade. Os ruídos na garagem já não eram tinidos, eram batidas. Clang, clang, clang. Rítmicas, como se alguém estivesse tentando chamar atenção. Desci, o coração batendo forte. As chaves penduradas se agitavam sozinhas, balançando violentamente no cabide, como se uma mão invisível as chacoalhasse. E não balançavam todas juntas, oscilavam em sequência, da maior para a menor. 1, 2, 3, 4. Uma coreografia de metal. Foi quando olhei para o chão iluminado pela luz piscante. A poeira da garagem, que eu nunca varria direito, havia sido perturbada. Não formava palavras, mas linhas, setas, e elas apontavam para a parede funda onde eu guardava caixas de Natal. Puxei as caixas com uma energia frenética. Atrás delas, na parede de concreto cru, uma porta. Eu nunca tinha visto aquela porta. Era antiga, de madeira sólida, com 3 fechaduras, e no seu centro, uma placa de latão enferrujado com o número 712. O ar ao redor da porta era gelado. O som das chaves na minha garagem parou subitamente. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que o barulho. Senti, sem sombra de dúvida, que algo do outro lado agora prestava total atenção. A última página do caderno do tio Arthur veio à minha mente. Quarto 712. A única evidência que responde. Ela bate de volta. Não atenta. Minhas mãos tremiam. O anel de chaves, que eu trouxera sem pensar, pesava como chumbo no meu bolso. Uma das chaves, a mais longa e ornamentada, com a cabeça em forma de serpente engolindo a própria cauda, parecia vibrar com uma energia própria. Não abri a porta. Recuei, subi as escadas, tranquei a porta da cozinha que dava acesso à garagem e me sentei na mesa ouvindo o bater da chuva. Não ouvi mais nada vindo de baixo. Na manhã seguinte, a porta na parede da garagem havia desaparecido. Só o concreto, áspero, intocado. O anel de chaves, porém, ainda estava no meu bolso. E desde então, em lugares diferentes, vejo portas que não deveriam existir. Uma porta estreita e alta no fundo do corredor do meu trabalho, uma pequena porta de serviço, enferrujada, no parque onde corro, sempre com a mesma placa de latão, sempre com o número 712. E eu carrego as chaves, todas elas, porque a lógica do meu tio Arthur, que eu achava insana, agora faz um sentido perverso. Se o Hotel Terminus era um arquivo de evidências e ele foi demolido, para onde foram os arquivos? E se as chaves mestras não abriam quartos em um lugar, mas em qualquer lugar onde a evidência do quarto 712 precise se manifestar? Às vezes, quando encontro uma dessas portas, a chave de serpente no anel esquenta levemente. É um convite. E a parte mais assustadora, a curiosidade está começando a falar mais alto que o medo. Porque a verdadeira loucura, descobri, não é acreditar no inexplicável, é querer, profundamente, saber o que está do outro lado. E eu acho que estou ficando louco. A insanidade, descobrir, não chega com gritos ou visões. Ela se infiltra pela porta dos fundos, vestida de coincidências. Meu nome é Clara, e há 6 meses me mudei para o apartamento 604 do edifício das Acácias, atraída pelo aluguel baixo e a vista para um parque antigo. O primeiro mês foi perfeito. Silêncio, paz. Então, as pequenas mudanças começaram. A primeira foi o quadro na parede da sala. Uma paisagem banal com um lago e montanhas. Certa manhã, notei que a figura de um pescador, antes minúscula na margem direita, agora estava no lado esquerdo do lago. Pensei que tivesse enganada. Semanas depois, o pescador havia desaparecido. No seu lugar, uma mancha escura na tinta.
como se algo tivesse sido apagado com força. Perguntei ao senhorio se havia outro quadro igual no prédio, se talvez a equipe de limpeza tivesse entrado e trocado por engano. Ele me olhou como se eu estivesse falando grego. O apartamento veio vazio, Dona Clara. Aquele quadro era da antiga inquilina. Ela disse que você podia ficar. A segunda foi o som do piano. Sempre às 21h47. Notas baixas, espaçadas, como alguém tentando lembrar uma melodia. Vinham da parede do apartamento ao lado, que era vazio. A administração confirmou. O 606 estava desocupado há 1 ano. Instalei um aplicativo de gravação de sons ambientes. O piano tocava. Na gravação, só havia o ruído branco do ventilador. As coisas evoluíram para o tátil. Acordava com a nítida sensação de que alguém tinha acabado de se levantar do outro lado da minha cama. O colchão ainda estava morno, levemente afundado. Meus livros, que eu sempre alinhava pelo tamanho, amanheciam ordenados por cor. Uma vez, encontrei um fio de cabelo longo e prateado no meu travesseiro. Eu sou morena. Comecei a documentar tudo. Um diário das inconsistências. Fotografava o quadro todos os dias. Gravava os sons da noite. Meus amigos me chamaram de paranoica. Meu terapeuta sugeriu estresse no trabalho e aumento da dose do meu ansiolítico. A dúvida era uma serpente que roía minha sanidade. Eu estava ficando louca? Ou o apartamento 604 estava lentamente se adaptando a uma outra pessoa que não era eu? O clímax foi uma sucessão de noites. Primeiro, o espelho do banheiro. Minha reflexão começou a apresentar um delay mínimo. Eu piscava e minha imagem no espelho piscava uma fração de segundo depois. Um atraso quase imperceptível, mas que, uma vez percebido, era impossível ignorar. Depois foram os cheiros. O perfume do meu shampoo, de morango, às vezes mudava para algo amadeirado e antigo, como talco de avó no meio do banho. Na última noite, eu estava à beira do colapso. Sentada na sala, encarando o quadro. A mancha escura onde estivera o pescador havia se expandido, agora assumindo uma forma vagamente humana. Uma silhueta escura de pé no meio do lago. O piano no apartamento vazio ao lado começou, pontual às 21h47. Mas desta vez, a melodia estava correta. Era uma música triste e familiar. Uma valsa que minha avó costumava cantarolar. Uma música que eu jamais tinha mencionado a ninguém naquela cidade. A paralisia que me atingiu não era medo. Era um reconhecimento profundo e aterrorizante. O apartamento não estava me expulsando. Estava me reconhecendo. Ou reconhecendo algo em mim. Foi quando a porta do meu quarto, que eu deixara entreaberta, se fechou suavemente. Não bateu. Apenas se moveu, como se puxada por uma corrente de ar que não existia. Levantei-me, pernas bambas. Apertei o puxador. Estava trancada por dentro. A tranca era uma pequena chave, e a chave estava do meu lado, na fechadura. Ouvi então claramente, do outro lado da porta, o som de respiração. Lenta, profunda, regular. Alguém dormindo no meu quarto. A escolha se apresentou com clareza cristalina. A chave. Poderia destrancar a porta e confrontar o que quer que estivesse do outro lado. Reivindicar meu espaço, minha sanidade. Ou aceitar que a linha entre a realidade do apartamento e a minha já havia se dissolvido. Minha mão tremia sobre a chave de metal frio. A respiração do outro lado continuava, pacífica, dona do lugar. Não abri a porta. Recuei até o sofá, envolvi-me num cobertor e fiquei encarando a silhueta escura no quadro até o amanhecer. Quando a luz do dia preencheu a sala, a porta do quarto estava aberta. A cama estava impecavelmente arrumada, como eu nunca a arrumo. No travesseiro, um único fio de cabelo prateado. Mudei-me 1 semana depois. Não dei explicações.
Levei minhas coisas, mas deixei o quadro na parede. Agora, no meu novo apartamento, silencioso e consistente, a insanidade se revelou de uma outra forma. Nada se move, nenhum som estranho. Mas às vezes, no reflexo de uma janela à noite, acho que vejo, por um piscar de olhos, a imagem de uma mulher morena sentada no sofá que eu deixei para trás. E a verdadeira questão, a que me mantém acordada, não é se o apartamento 604 era assombrado. É saber se, ao sair, eu deixei para trás um fantasma. Ou se trouxe ele comigo, dentro da única parte do apartamento que eu realmente levei, a minha própria mente. Às vezes, a escuridão não esconde monstros, ela os projeta. Meu nome é Tomás e trabalho como segurança noturno no Galeria Norte, um shopping center dos anos 80 que luta para não se tornar uma relíquia. Meu posto é na sala de controle, um cubículo de vidro com dezenas de telas mostrando corredores vazios, lojas fantasmas e o átrio central dominado por uma fonte seca e uma palmeira de plástico poeirenta. A primeira noite foi tranquila. O silêncio era total, quebrado apenas pelo zumbido das luzes de emergência e o ocasional estalo do sistema de ar-condicionado. Eu revisava as câmeras, fazia rondas com meu rádio, lia um livro. Uma tarefa monótona, perfeita para quem quer esquecer o mundo. Foi na terceira noite que notei o vulto na câmera 12, a que apontava para o antigo cinema, hoje fechado. Era apenas um tremor na borda da imagem, uma sombra que cruzava rápido demais para ser um rato. Ignorei. Na noite seguinte estava na câmera 7, no corredor da praça de alimentação. Dessa vez parou. A figura era indistinta, mais uma falha na gravação do que uma forma sólida, mas estava ali, parada, de costas, diante da loja de pretzels fechada. Chamei pelo rádio. Base para unidade móvel. Alguém na praça de alimentação? Câmera 7. O outro segurança, o Rui, estava do outro lado do complexo. Sua voz crepitante. Negativo, base. Tudo limpo por aqui. Enquanto ele falava, na tela a figura se virou. Não havia rosto, apenas um borrão mais escuro onde o rosto deveria estar. Então sumiu. Não saiu do quadro. Desapareceu como fumaça. Comecei a odiar a sala de controle. O vidro me dava a falsa sensação de segurança. Eu estava numa vitrine, observado por dezenas de olhos eletrônicos que mostravam coisas que não deveriam existir. A figura, que chamei de o observador, começou a aparecer em mais telas, sempre à distância, sempre imóvel por alguns segundos antes de se dissipar, e começou a se aproximar. Da praça de alimentação para a ala de moda feminina, da ala de moda para o corredor que levava à administração, sempre uma câmera mais perto da sala de controle. Rui não via nada nas telas dele. Deve ser um defeito no servidor de imagem, Tomás. Um pixel burn se espalhando. Vou reportar. Mas os relatórios técnicos nunca achavam nada. E eu começava a ver padrões. O observador aparecia sempre após o ar-condicionar desligar, às 2h17. E sempre se posicionava em frente a lojas que haviam fechado de forma abrupta ou trágica. A joalheria que foi roubada, a loja de brinquedos onde uma criança se perdeu por horas, o cinema onde um jovem infartou durante uma sessão. A noite do confronto foi inevitável. Na tela da câmera 3, a mais próxima da sala de controle, o corredor vazio que terminava na minha porta. E lá estava ele, mais definido do que nunca. Não era uma pessoa. Era uma concentração de sombra com membros demasiado longos e a cabeça, aquele borrão sem rosto, parecia conter uma profundeza negra que sugava a luz dos refletores de emergência. Meu rádio cuspiu estática, a voz de Rui distorcida e arrastada. Tomás, está aí? Olhei para a tela que mostrava a posição dele. Ele estava parado no meio do átrio, imóvel, olhando para a câmera. E na tela da câmera 3, o observador deu um passo à frente. Um movimento desengonçado, como se não tivesse acostumado com a forma. O medo me prendeu à cadeira. Eu era o vigia, mas agora me sentia o vigiado, o alvo.
As luzes na sala de controle piscaram uma vez e se apagaram, mergulhando-me na escuridão, salvo pelo brilho verde fosforescente das telas. Em todas elas, a mesma imagem. A figura agora diante de cada porta, de cada ângulo, como se o shopping inteiro tivesse se contraindo para me espremer neste cubículo de vidro. A porta da sala de controle, uma porta de metal com uma pequena janela, estava trancada por fora durante a noite por protocolo. Ouvi um som. Não era uma batida, era um arranhão. Longo, lento, deliberado, metálico. Como se uma unha fosse arrastada do alto até a base da porta. Olhei para a pequena janela. A escuridão lá fora era absoluta. Mas então, contra o vidro, uma forma se materializou. O borrão do rosto. Ele estava do outro lado, olhando para dentro. Não havia olhos, mas eu sentia o peso do olhar. Um olhar que não via carne e osso, mas medo, solidão, a memória de todas as tragédias mínimas que aquele lugar havia testemunhado. Ele não queria me machucar. Queria que eu visse, que eu soubesse, que cada lugar que vigiamos vigia de volta e que algumas sombras não são projetadas pela falta de luz, mas pelo excesso de histórias não resolvidas. As luzes na sala de controle piscaram uma vez e voltaram. O rádio explodiu com a voz normal e preocupada de Rui. Tomás, responda. Houve uma queda de energia no seu setor? Olhei para as telas. Todas mostravam corredores vazios, quietos. A porta estava intacta. Na câmera 3, o corredor estava vazio. Saí do emprego na semana seguinte. Não dei muitas explicações. Mas até hoje, quando entro em qualquer lugar grande e vazio à noite, um supermercado, um estacionamento, um aeroporto, sinto um frio na nuca. E evito olhar para as câmeras de segurança. Porque agora sei que elas não servem apenas para que vigiemos o vazio. Servem também para que o vazio, com paciência infinita, aprenda a nos vigiar de volta. E talvez, só talvez, um dia decida chamar a nossa atenção de uma forma que não possamos ignorar. Herança não são apenas móveis e contas bancárias. Às vezes, é um segredo embrulhado para presente, com um laço de culpa. Quando minha avó Lúcia faleceu, deixou para mim, sua única neta, uma caixa de documentos e uma chave de bronze, comprida e fria, com a inscrição C14, desgastada no cabo. Para Sofia, dizia o bilhete anexo, escrito em sua letra trêmula de anos finais. O que ficou para trás precisa ser encontrado. Meus pais não sabiam do que se tratava. A chave não era da casa dela, nem do cofre. C14 não significava nada para ninguém. Foi vasculhando os documentos que encontrei um recibo de consignação de 1978, de um hotel chamado Monte Carlo. O item listado era apenas objeto pessoal, cofre 14. A taxa estava paga até o final daquele ano, e depois, nada. O Monte Carlo, descobri com uma rápida pesquisa, foi um hotel de luxo que pegou fogo em 1978 e nunca foi reconstruído. O terreno, diziam, ainda estava lá, na parte antiga da cidade. A chave queimava no meu bolso. Era a última mensagem da vovó Lúcia, uma mulher sempre tão prática, tão avessa a mistérios. Por que ela guardaria algo num hotel semanas antes dele virar cinzas? E por que, décadas depois, me deixaria a chave? A busca começou como uma curiosidade sentimental. Visitei o terreno do Monte Carlo. Era um lote cercado com mato alto, escondendo o que pareciam ser fundações carbonizadas. Nada de um cofre. Arquivos municipais me levaram a plantas antigas. O hotel tinha um subsolo, um nível de serviço e armazenamento que não fora totalmente destruído, apenas selado durante as obras de demolição da estrutura principal. O zelador do prédio vizinho, um homem mais velho que fumava cachimbo na calçada, foi a próxima pista. Subsolo do Monte Carlo, ele cuspiu. Tentaram fazer estacionamento ali uns anos atrás. Acharam uma porta, de aço. Ninguém sabia abrir.
entupiram de concreto e seguiram a vida. Ele apontou com o queixo para um muro de contenção no fundo do terreno. Tá ali por trás. A noite em que finalmente me encontrei diante da porta de aço foi úmida e quieta. Eu, com uma lanterna e uma pá de jardim roubada, havia removido pedaços de entulho e terra até encontrar a placa de metal, enferrujada mas intacta. No centro, um C, seguido do número 14, quase apagado pela ferrugem. Minhas mãos suavam. A chave de bronze entrou na fechadura com um clique surpreendentemente suave. Girei. Com um gemido profundo que parecia vir das entranhas da terra, a porta cedeu para dentro. O ar que saiu era seco e quente, como o sopro de um forno desligado há séculos. Apontando a lanterna, vi um corredor baixo de tijolos à vista, com portas de aço numeradas de cada lado. Cofres. O C14 estava no final. A porta do cofre era menor. A mesma chave abriu. Dentro não havia dinheiro nem joias. Havia uma caixa de charutos de madeira clara. E dentro dela, cartas. Dezenas delas, amarradas com uma fita de cetim desbotada. E um diário. As cartas eram de amor, escritas por um homem chamado Eduardo para uma mulher chamada Lúcia, minha avó. Um amor proibido, intenso, arrebatador. Eduardo era um artista que se hospedara no Monte Carlo por um verão. Minha avó, jovem e casada, fora passar uma temporada na cidade de uma tia. Eles se encontraram e se amaram. As cartas detalhavam encontros furtivos, planos de fuga, uma paixão que consumia tudo. O diário era dela e contava a outra metade. O medo, a culpa, a descoberta de que estava grávida, do meu pai. A data da última entrada no diário era 2 semanas antes do incêndio. E então, a última carta de Eduardo, não enviada, ainda na caixa. Uma carta de desespero. Lúcia, ele sabe. Seu marido sabe de tudo. Ele me ameaçou. Disse que acabaria com você, com a criança, comigo. Há apenas uma saída. Um acidente. O fogo limpa tudo. Eu lhe dei a chave. Guarde nossas memórias. Esqueça meu nome. Viva. O incêndio do Hotel Monte Carlo não começou na cozinha, como dizia o jornal velho que eu também encontrei na caixa. Começou no quarto de Eduardo. Minha avó não guardou um tesouro material. Guardou a verdade. Guardou a culpa. Guardou o nome do homem que poderia ser meu avô biológico. Um homem que preferiu morrer num fogo criminoso para protegê-la e ao filho que ela carregava. Saí do subsolo, fechei as portas, cobri o acesso novamente. A chave pesa mais do que nunca no meu bolso. Contei para meus pais? Destruiria a imagem do avô que os criou, um homem bom, mas distante? Roubaria de meu pai a história que ele sempre conheceu? Agora carrego o peso de um segredo que não é meu, mas que me foi confiado. A vovó Lúcia me escolheu, talvez por eu ser a mais parecida com ela, talvez por eu ser a que conseguiria carregar o bardão. E a pergunta que me corrói não é sobre fantasmas ou maldições. É muito mais humana e por isso mais terrível. Valeria a pena desenterrar uma verdade que só traz dor? Valeria a pena trocar uma paz construída sobre mentiras por uma realidade feita de cinzas e sacrifício? Ao me dar a chave, a vovó Lúcia não me deu uma resposta. Ela me deu a mesma escolha impossível que ela enfrentou. E até hoje, olhando para meu pai, eu não sei se sou forte o suficiente para guardar esse segredo ou corajosa o suficiente para queimá-lo. Há regras para entrar em lugares que o mundo esqueceu. Não corra, não grite e, acima de tudo, não aceite nada que eles oferecerem. Meu nome é Marcos e eu quebrei todas por um punhado de visualizações. Nosso canal Lineares Urbanos estava definhando. Precisávamos de algo grande. Encontramos nossa meca em fóruns obscuros,
o Hotel des Étoiles Filantes, um palácio da Belle Époque perdido nas montanhas, fechado nos anos 50 após o desaparecimento de todos os hóspedes e funcionários numa única noite. O mito local falava de Madame Lis, a proprietária eterna, uma mulher que nunca envelhecera e que fazia pactos. A viagem foi um pesadelo logístico. O hotel não estava em mapas. Seguimos coordenadas decifradas de um diário online até uma estrada de terra que terminava numa parede de vegetação. E então, vimos os telhados de cobre verde espetando-se acima das árvores como ossos de um dinossauro. O lugar estava preservado. Não era o abandono decadente que esperávamos. A pintura exterior estava descascada, mas as vidraças eram intactas. A grande porta de carvalho, entalhada com constelações, cedeu com um leve empurrão. O ar dentro não era de mofo, mas de flores murchas e uma nota pesada de âmbar, como o perfume de alguém muito antigo. O saguão era um templo à opulência passada. Mármore, veludo carcomido pela traça, mas o lustre de cristal, embora coberto de teias, não tinha nenhuma peça quebrada. Foi quando a vimos, no balcão de recepção, uma mulher, Madame Lis. Ela correspondia às descrições envelhecidas, cabelos negros em um coque perfeito, pele de porcelana sem uma ruga, vestido de cetim preto da virada do século. Seus olhos eram o mais perturbador, uma cor de mel tão clara que pareciam dourados. Ela não sorriu. Bem-vindos! Sua voz era suave, sedosa, como seda sendo puxada sobre uma lâmina. O Hotel des Étoiles Filantes está sempre aberto a viajantes interessantes. Pedro, nosso cameraman, já estava filmando. Júlia, a apresentadora, engatou seu sorriso profissional. Somos um canal de documentários. Gostaríamos de registrar sua história. Histórias são minha especialidade, ela respondeu, dedos longos e pálidos traçando o veio do balcão de madeira escura. Mas histórias consomem. Vocês devem estar famintos após a viagem. Foi a primeira oferta. Devíamos ter recusado, mas a cortesia nos pegou desprevenidos. Ela nos serviu chá em xícaras de porcelana finíssima. Tinha gosto de flores e terra. Um calor estranho se espalhou pelo meu peito. A fadiga da viagem evaporou. Eu me senti incrivelmente vivo, alerta. Permitam-me mostrar-lhes seus aposentos. Ela pegou um molho de chaves pesadas. O hotel está vazio. Podem escolher qualquer um. Exploramos. O lugar era um labirinto de corredores intermináveis. Cada quarto uma cápsula do tempo impecavelmente arrumada, como se o hóspede tivesse saído minutos antes. A câmera de Pedro capturava tudo, mas suas luzes pareciam fracas, engolidas pela penumbra opulenta. À noite, reunimos-nos no salão principal para o jantar que ela insistiu em oferecer. A mesa estava posta para 4. A comida era estranha, carnes de caça de sabor intenso e metálico, raízes desconhecidas, um vinho tinto tão escuro que era quase negro. Madame Lis não comeu, apenas observou, aqueles olhos dourados fixos em nós, brilhando com uma fome que não era por comida. Um hotel é um organismo, mussitou enquanto Júlia fazia perguntas vazias. Ele se alimenta de histórias, de emoções, de vitalidade. Os hóspedes vêm, deixam um pedaço de si e partem. É um ciclo elegante. Foi após a refeição que as coisas mudaram. O calor do chá e do vinho transformou-se numa onda pesada de letargia. Meus sentidos, porém, estavam aguçados. Ouvi suspiros nos corredores, vi movimentos no canto do olho, sombras que se dobravam de forma não humana. Pedro reclamou de dor de cabeça. Júlia estava eufórica, suas pupilas dilatadas, rindo de tudo. Madame Lis se levantou. A noite é jovem. O hotel gostaria de oferecer-lhes algo especial. Uma visita ao meu jardim de inverno. É onde guardo minhas flores mais preciosas. A segunda oferta. O aviso interno gritou, abafado pela névoa em minha mente. Aceitamos.
O jardim de inverno era uma estufa de ferro e vidro anexa à parte de trás. Dentro não havia flores comuns, havia pessoas, ou o que restava delas. Figuras em pé, imóveis, envoltas em trepadeiras finas e escuras que brotavam dos vasos no chão e se entrelaçavam em seus membros, seus torsos, seus rostos congelados em expressões de êxtase ou terror. Eram os hóspedes desaparecidos. Seus olhos estavam abertos, vidrados, e uma luz fraca e amarelada pulsava nas gargantas, viajando pelas vinhas como seiva. Pedro deixou a câmera descer. O vidro quebrou. O som ecoou como um tiro. Madame Lis virou-se para nós e, pela primeira vez, seu rosto perfeito se alterou. Uma fenda de frustração. Vocês quebraram a quietude. A oferta foi feita. A hospitalidade aceita. Agora é hora de pagar a conta. Júlia, em seu estado eufórico, deu um passo à frente. Que conta? Nós só... O chá, o jantar, a história. A voz de Madame Lis perdeu toda a suavidade, tornando-se o farfalhar de folhas secas. Tudo consome e tudo deve ser reposto. As vinhas no chão começaram a se mover, serpenteando em nossa direção. Pedro gritou. A reação de luta ou fuga finalmente perfurou a névoa. Viramo-nos e corremos tropeçando no labirinto de corredores opulentos. As portas que havíamos aberto agora estavam trancadas. Os painéis nas paredes pareciam seguir-nos com os olhos. Encontramos uma saída de serviço, uma porta de ferro enferrujada que dava para os fundos. Abatemos com os ombros até ela ceder, lançando-nos na floresta úmida e crio. Corremos sem olhar para trás. Saímos, fisicamente. Pedro perdeu tufos de cabelo no dia seguinte, que nunca mais cresceram. Júlia entrou numa depressão profunda, queixando-se de um vazio constante no peito, como se algo tivesse sido arrancado. E eu carrego o peso da oferta aceita, porque sinto todos os dias um calorzinho no estômago, o calor do chá. É um lembrete. A conta não foi paga integralmente, apenas adiada. E Madame Lis e seu hotel que se alimenta de vidas tem paciência eterna. Ela nos deu um gostinho, e coisas que provam tal sabor sempre sentem falta dele. Às vezes, nas minhas noites mais quietas, juro ouvir o farfalhar de um vestido de cetim no corredor do meu apartamento e um sussurro como mel e lâmina que pergunta se não gostaria de uma outra xícara de chá. A terceira oferta, suspeito, será a última, e não sei por quanto tempo conseguirei recusar. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.